Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, muito cuidado com o presente que você deixou entrar na sua casa agora no Natal. Principalmente se você tem criança. E se você deixa seu filho, aqui em casa a gente não faz o uso de televisão, então meus filhos não têm acesso à televisão. Então eles não são de ficar pedindo coisas que tá com tema do momento, tipo mochila com tema do momento, roupa com tema do momento do desenho que tá passando na televisão. Eles não têm esse hábito porque eles não vê televisão. A gente não cria nossos filhos na televisão. Nós, para quem faz o uso de televisão, deixa seus filhos ver, provavelmente seus filhos vai pedir aquilo que está na modinha na televisão. E cuidado, que ao dar presente a teus filhos, aquele que está na modinha, você pode estar abrindo portais dentro da tua casa sem saber. Porque para o inimigo tocar em você, nos teus filhos, naquilo que é seu, você tem que estar dando legalidade. E muitas vezes você pode estar abrindo portais, pode estar dando legalidade através de presentes que você ganhou, que teu filho ali ganhou, ou até mesmo que você comprou. Ai, Násana, como assim? Algo que eu comprei. Porque tem muitas coisas, meus irmãos, que são consagradas ao inimigo. E ao você colocar isso dentro de casa, camisa, blusa com sistema, roupas, brinquedo, você está dando legalidade do inimigo entrar dentro do teu lar. E aí, daqui a pouco, seu filho está agitado, seu filho, que era uma criança tranquila, calma, super do bem, super dozinha, tá ali fazendo maldade com animais, está fazendo, aprontando toda, e você não entende, fala assim, nossa, meu filho era tão tranquilo, dormia a noite toda e de repente está uma criança irreconhecível. E hoje nós estamos acostumados com a geração de cristão que normaliza tudo. Tudo que manda o cristão está engolindo, normaliza tudo. Eles não veem maldade mais em nada. Infelizmente estamos vivendo uma geração de cristão que é extremamente inteligente, extremamente intelectual, mas sem espiritualidade nenhuma. Não consegue sentir quando está abrindo as portas da presença do mal entrar. Uma geração de crentes que tudo que o sistema oferece, a pessoa engole ali. Ih, gente, travou aqui. Tudo que o sistema oferece, a pessoa engole sem sequer questionar o porquê. Eu já contei, tem um vídeo aqui no canal, onde eu contei para vocês uma experiência que eu tive com um demônio chamado Lira Stitch, que estava viralizado esse desenho e eu nem sabia. Por quê? Antigamente, quando eu tive a minha primeira filha, a gente via televisão. Minha filha vai fazer 25 anos já, essa minha filha mais velha. E aí, o que acontece? Naquela época, era o desenho do momento, esse demônio Lilo Stitch. Então eu não imaginava, quando eu não vejo televisão, eu não imaginava que estava na moda de novo. Não, o Senhor Jesus me mostrou. Eu já contei essa visão aqui. E eu acordei com a minha perna arranhada. Esse demônio apareceu para mim, na beira da minha cama, e falava que não, que era para eu não falar dessas coisas, para eu não abrir minha boca. E eu acordei, gente, não foi visão, não foi sonho, porque eu acordei arranhada. Eu vi aquele demônio me arranhando na minha coxa e eu acordei arranhada. Eu mostrei até para as irmãs da minha igreja. E, gente, às vezes você está abrindo portais dentro da tua casa, colocando essas coisas dentro da tua casa, em nome do não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo que a gente está vivendo. O tempo do crente do nada a ver. Nada tem nada a ver. E aí a gente tem visto casamento se desfazendo do nada, mas é por causa do nada a ver que você colocou dentro da tua casa. Criança que era saudável, do nada ficou irreconhecível, mas é por conta do nada a ver que você botou dentro da tua casa. E você não consegue reconhecer que você abriu portais. Eu, algumas vezes, depois de crente, eu abri portais, dei legalidade para o inimigo agir, entrar e agir na minha vida. Eu já até comentei sobre alguns deles aqui, sobre presente.
eu vou estar especificando porque o outro eu já até especifiquei em outros vídeos, mas esse eu ainda não tinha contado. Sobre um presente que eu ganhei. Meus irmãos, certa vez uma pessoa que não era minha amiga, nós também não era nem inimiga, era uma pessoa ali do meu convívio normal, não era uma pessoa que a gente assim, a gente conversava muito. Gente, tá travando toda hora aqui. Não era uma pessoa que a gente conversava muito, que a gente tinha muita afinidade. Nós também não era uma pessoa que eu não tinha convívio. Eu convivia, nós não era ninguém assim especial na minha vida, nem eu era especial na vida dela. Mas aí chegou o meu aniversário e essa pessoa ficou sabendo que era meu aniversário. Eu não vou falar onde é que eu convivia com essa pessoa, porque tá não expor a pessoa, né? Vai que o vídeo chega até ela. E o objetivo do vídeo aqui não é expor a pessoa. O objetivo do vídeo é contar o que aconteceu. Essa pessoa me deu uma roupa muito bonita e uma sandália, que eu também não vou falar que espécie de sandália é, que tá não expor a pessoa. Muito bonita. Ela me deu. E aí, gente, dali eu gostei muito, comecei a usar. E só que a partir do momento que eu comecei a usar, gente, bastante coisa começou a acontecer e eu não associei ao presente. Eu comecei a ter muito desânimo espiritual. Deixa eu ajeitar aqui. Comecei a ter muito desânimo espiritual. Eu já não conseguia mais orar meia hora, uma hora. Era só aquela oraçãozinha na hora de dormir, oraçãozinha na hora de acordar. Eu não conseguia mais buscar, sabe, de enjoar, buscar. Eu estava desnutrida espiritualmente. E eu não estava associando aquilo. E eu comecei, depois de ficar desnutrida espiritualmente, eu comecei a desnutrir carnalmente. Nessa época eu ainda estava trabalhando e eu tinha várias casas, né, para dar faxina. E eu comecei a ter que entregar as casas porque eu não estava mais conseguindo. Era um cansaço que me dava, que não passava. Era uma coisa terrível, um cansaço. Que quando a gente está com cansaço do trabalho, o que acontece? Chega em casa, toma um banho, dorme e no outro dia a vida que segue, tá tudo ok. Só que eu estava num cansaço que não passava por nada, descansava, dormia, não passava. E aí depois desse cansaço insuportável que não passava por nada, eu comecei a sentir muita dor na minha pernas, especificamente no meu calcanhar, muita dor mesmo. Fui no médico, o médico falou assim, você não tem nada, deve ser excesso de esforço. E aí um dia eu fui da casa de uma cliente, fazia faxina, eu fui com a tal da sandália. E aí minha cliente chegou, viu a sandália lá na porta e falou assim, ela falou o nome da sandália, eu nem sabia o nome. Falou, nossa, que sandália linda, de quem que é? Porque ela não sabia nem que era minha, que eu tinha deixado lá na porta. Aí eu falei assim, é minha. Aí eu falei com ela, ai, ganhei, menina, de uma pessoa, que não sei o quê. Aí ela falou assim, olha, a pessoa que te deu essa sandália deve te amar muito, porque essa sandália é extremamente cara. Ela comentou assim. Aí eu falei assim, é mesmo? Não sabia não, gente, porque a pessoa que me deu, pensei comigo. Gente, eu sou pobre, então as pessoas do meu convívio têm as mesmas condições financeiras que eu. Então essa pessoa também não tinha grandes condições de do nada pegar um dinheiro grande e contar um presente pra mim, sendo que a gente nem tem aquela amizade toda, a gente nem tinha tanta afinidade assim, né? Aí a minha cliente falou assim, olha, essa sandália é extremamente cara. Aí ela pegou uma dela e me mostrou, ela falou assim, olha, eu tenho por menos de R$200, você não compra sandália dessa não, mas isso naquela época, uns 6 anos atrás. Ela falou assim, a mais simples dessa sandália, que não é o seu caso, que a sandália não é simples, por mais simples que seja, tem menos de R$200 uma sandália dessa. E gente, eu não conheço marca, eu não uso, então se ela me desse uma de R$10, uma de 200, 300 reais, eu não conheço. A minha patroa conhecia porque ela usava, eu não conheço. E aí ela pegou a dela e ela me mostrou. Ela falou assim, essa sandália aqui, eu tenho dessa, ó. É caríssima, minha filha. A pessoa que te deu deve lhe amar muito. E aí eu comecei a pensar, falei, gente, a pessoa que me deu deve me amar muito? Como assim? A pessoa nem tinha muita coisa ali. E aí eu comecei a lembrar que desde o dia que eu comecei a usar a roupa que a pessoa me deu e a sandália que a pessoa me deu, eu comecei a ficar doente, espiritualmente e carnalmente, muito debilitada, tanto espiritualmente quanto carnalmente. E aí eu cheguei em casa, comentei com o meu esposo e ele falou assim, é verdade, desde esse dia você nunca mais foi a mesma. Cheguei em casa, joguei fora
os dois objetos. Gente, aquela dor insuportável que eu tinha, que nem o médico conseguiu detectar o que era, porque não era transnético, não era transmedicina, eu nunca mais senti. Eu cheguei a entregar algumas casas de faxina porque eu não estava dando conta. Eu estava trabalhando mancando. Fiquei só com as menores, casa maior eu tive que entregar, porque eu não estava conseguindo. Estava indo trabalhar com o pé só, meu calcanhar. Eu encostava no chão, doía muito, mas muita coisa, e era lá dentro do osso. E nem o médico tá solto, estava aliviando. E ali eu entendi que aquele presente não veio de graça. Aquele presente não veio à toa para minha casa. Aquela pessoa se afastou do meu convívio. Ela não sabe, né, que eu joguei esse objeto fora. Mas a partir do momento que eu nem desfiz daqueles objetos, graças a Deus, eu nem recuperei espiritualmente, carnalmente, mentalmente, que a minha mente estava bem atribulada também. Me recuperei e aquela pessoa automaticamente se afastou do meu convívio. Eu não tenho mais convívio com ela. Ela automaticamente, eu creio que foi Deus afastando ela. E eu não convivo mais com ela. E graças a Deus eu me recuperei. Então, gente, muito cuidado com aquilo que você deixa entrar dentro da tua casa. Teve uma outra vez também que eu dei legalidade, que foi quando a minha filha ganhou uma roupinha. Era uma camisolazinha de uma boneca. Só que a boneca não tinha cabeça. Era assim, você vestia e a cabeça era criança. Era como se a boneca fosse a criança. E aí no dia, ganhei aquilo também de uma pessoa assim, que eu não achei que fosse capaz. Assim, a pessoa não morre de amor por meninas. A pessoa me entregou aquilo com tanto carinho e falou assim, aqui leva da sua princesinha, assim, tão simpática. Mas também não é a pessoa assim, que a gente tinha grandes amizades, não. Mas a pessoa me tratou com tanto carinho e eu achei assim, só uma roupinha de dormir, não vi maldade. Trouxe, eu lavei, minha filha gostou muito da roupinha. E no primeiro dia que eu botei a roupinha na minha filha, gente, a minha filha estava bem, foi dormir tranquila, a minha filha menor, que tem 6 anos. Foi dormir de boa, de repente acordou no meio da noite, passando muito, mas muito. E botava tudo que comia pra fora, botava tudo pra fora. E ali, nada fazia ela parar. A bichinha chega, tava molenguinha. Até uma hora que ela fez e sujou a roupa. Gente, foi automático, vocês não estão entendendo. Eu arranquei a roupa porque ela tinha se sujado. Eu arranquei a roupa e ela ficou boa. Simples assim, no passo. Rapidamente assim. Foi só eu falar tirar, porque ela estava assim sujada. Foi eu tirar e ela se recuperar. Não precisou tomar mais remédio, ficou boa na hora. Com a mesma rapidez que aquele não veio, ele simplesmente assim. Ali eu entendi. E essa pessoa, depois eu fiquei sabendo que ela realmente mexia com o lado de lá. Ela realmente mexia com as trevas. Eu prefiro acreditar que ela não tenha enviado nada pra minha filha, mas é o que eu acredito. Quando a gente contra as coisas, quando eu contra as coisas na minha casa, eu faço o quê? Eu faço uma oração e eu ofereço a Deus. Porque tudo que eu tenho, o dinheiro que eu ganho, tudo é permissão de Deus. Porque eu acredito em Deus. Então tudo que eu faço, eu ofereço a Deus. E eu acredito que a pessoa também que serve ao outro lado, quando ela crê, então tudo que pertence a ela, ela deve fazer as oferendas dela. Mesmo que assim, talvez acreditando até que está fazendo bem. Mas a pessoa deve fazer lá as oferendas, as orações dela. Se é que vocês estão entendendo. Então, gente, eu acredito dessa maneira. Assim como eu, cristã, tudo. Mas vou contar outra vez para alguém. Jesus, não estou obrigada por ter intermitido comprar. Claro que eu vou lhe agradecer, vou orar. Vou orar antes de entregar a pessoa, porque eu acredito no Deus vivo, no Deus de Israel, no Todo-Poderoso. Então, é claro que eu vou fazer a minha oração. Aí eu creio que a pessoa, quando acredita no outro lado, que também deve fazer o mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente está deixando entrar, para não dar legalidade. Muitas vezes as coisas começam a ficar estranhas de uma hora para outra e você não consegue raciocinar, você não consegue pensar, ligar uma coisa na outra. Porque como eu falei no começo do vídeo,
Travou, eu já voltei. Como eu falei no começo do vídeo, gente, tem muito crente que acha que tudo é besteira, que nada, não, que vocês estão espiritualizando tudo. A gente escuta isso, né? Os próprios crentes falando assim, não, mas vocês estão espiritualizando tudo. Gente, meu esposo e eu trabalhamos com libertação. A igreja eu congrego trabalha com libertação. É raro hoje em dia, porque hoje em dia você vai para a igreja, você escuta louvor do começo ao fim. Não que não seja importante, mas tem que ter palavra, oração, tem que ter a libertação. Não, a pessoa vai para a igreja, escuta louvor do começo ao fim do culto. Quase 3 horas de louvor. Aí o pregador sobe e fala 10 minutos. A pessoa entra vazia e sai puro. Entendeu? Acaba não tendo mudança de vida. Nós trabalhando com libertação e eu vejo as coisas acontecer. Quando eu chego a trazer aqui para vocês, eu já vi acontecer. E se você não conhece esse trabalho de libertação, procura frequentar a igreja de oração, igreja que busca, porque igreja que está preocupada somente em falar bonito, não é libertação e não. A igreja que não tem a preocupação de ter um culto de oração, o pastor não tem a preocupação de dotar os irmãos para orar, de dotar os irmãos para santificar, de dotar os irmãos para ler a palavra, não incentiva os irmãos a ler a palavra. Como que vai haver libertação? A pessoa fala que é cristão, mas não tem ele uma intimidade com Deus, não conhece Jesus, não tem intimidade. Vai entrar puro e sair vazio, não vai ter mudança, não tem mudança de vida. A gente vê pessoa que está aí 5, 6 anos na igreja e fala assim, bate no peito, e fala, não sei quantos anos na igreja, como se dentro de casa fosse salvar a vida. Não. Dentro de igreja não salva a alma de ninguém. O que salva é a tua retidão com Deus, a sua obediência. É você ter a intimidade com Deus. Quanto mais você adquire intimidade com Deus, mais você tem vontade de obedecer a palavra dele. Agora, se você não adquire intimidade, você acha que tudo é bobagem. Tudo que te falar, você vai achar bobagem. Estão espiritualizando tudo, porque você não consegue ter a profundidade da palavra, você não consegue sentir a presença de Deus. Quando você consegue buscar mais a Deus e sentir a presença de Deus, você consegue automaticamente também sentir a presença do maligno quando ele está por perto. Quando você consegue, tem aquela intimidade, a sensibilidade de sentir a presença de Deus contigo, você também, assim que a presença do mal se aproxima, você consegue sentir ela entrando. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, porque esse celular não me permite falar nada do que isso. Vou ficando por aqui, ficando todo na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Tinha muito mais exemplos que tá falando aqui, mas o telefone já tá dando indício que ele vai travar qualquer segundo. Gente, fique na paz do Senhor Jesus. Peça a Deus que abra seus olhos espiritual, para que você consiga enxergar o mundo espiritual. Tchau, tchau. Fique todo na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo, se assim Jesus permitir.